Bom, queridos, nós tomamos como base este versículo do capítulo 9 de Daniel. Eu já havia dito que para estudar escatologia, só o Apocalipse não é suficiente. Nós precisamos do livro de Daniel, precisamos do livro de Isaías, precisamos de Zacarias, precisamos de Oséias, os profetas do Antigo Testamento. Porque as profecias, elas se juntam, não é? E nesse ajuntamento nós vamos compilando essas profecias e vamos interpretando-as para a nossa melhor compreensão. Então, nós tomamos este texto de Daniel capítulo 9 para mostrar o que vai acontecer no período da grande tribulação. Então, no capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz que o homem, vamos dizer assim, né, que vai se levantar naquele período, em algumas traduções vai dizer um príncipe, mas na verdade esse príncipe aqui não aponta para Jesus, o Cristo, mas aponta para o anticristo. Ele firmará um pacto de 7 semanas, ou melhor, de uma semana. E a verdade é que essa semana aqui são semana de anos. Quando nós estudarmos, se formos estudar aqui nesta série de mensagens sobre as 70 semanas de Daniel, nós compreenderemos essas semanas que elas são contadas como semanas de anos. Então, quando ele diz aqui uma semana, ele está falando de 7 anos, pois a semana, ela tem 7 dias. Ele vai dizer que na metade da semana, ou seja, em 3 anos e meio, metade da semana, este pacto ele será quebrado e acontecerá o sacrilégio, onde o anticristo ele vai querer colocar a sua imagem, vai querer se assentar no trono como Deus, no templo que será construído por Israel. Eu já quero pedir para vocês, que eu não tenho tempo para fazer isso aqui para vocês, mas quero pedir para vocês, ainda hoje ou durante a semana, vocês façam essa consulta em casa. O que Israel espera acerca deste templo, o templo que será construído? Para esse templo, já existe em um lugar em Israel, que é como se fosse um lugar reservado sobre os utensílios que serão usados neste templo. Ali já tem a roupa sacerdotal confeccionada. Quem está comigo, diga amém. A roupa sacerdotal confeccionada, porque nós precisamos entender que Israel, os judeus, eles não creem em Jesus, o nosso Messias. Eles ainda estão esperando pelo Messias. E onde eles cairão no erro? Por quê? Porque esperando eles pelo Messias, ou pelo Cristo deles, o que eles receberão é o anticristo. E para que esse período seja estabelecido, Israel construirá o templo. E as vestes sacerdotais que era usada no Antigo Testamento nesse templo, elas já estão confeccionadas. Eu preciso que vocês pesquisem sobre isso durante a semana, até hoje, se for preciso. Não somente as vestes sacerdotais, mas as ferramentas usadas para o sacrifício, a pá, que era utilizado para tirar as cinzas, tudo que está escrito na Bíblia, e também a novilha vermelha. Pastor, o que é isso? Pesquise ainda hoje ou durante essa semana sobre isso que eu estou dizendo para vocês. A novilha vermelha ela era usada
para a consagração do templo. Para consagrar o templo era-se usada as vacas, as novilhas vermelhas, não podia ser manchada. Ela teria que ter o pelo todo avermelhado, toda vermelha. E eles já conseguiram desenvolver essas novilhas, se não me falha a memória, já está ali as 5 novilhas vermelhas preparadas para a consagração do templo. Pesquisem sobre isso, porque Israel, eles já acreditam que o Messias deles, o Cristo deles, está muito próximo, portanto, eles estão preparados para este dia. A questão é que quando eles descobrirem que o Cristo que eles esperavam já veio, aí é que, como diz o outro, a porca torce o rabo. Por quê, pastor? Porque eles vão entender que o que eles mataram na cruz há 2000 anos atrás era o Cristo que eles esperavam. Então, nesse momento, eles vão entender que, como o anticristo vai querer colocar a sua imagem no templo e se assentar como Deus no trono, e eles vão entender que isso não era possível acontecer, eles vão dizer: então esse não é o Cristo que nós esperávamos. Então cadê o Cristo? E aí a Bíblia diz que os olhos deles serão abertos, e eles entenderão que o Cristo que eles esperavam já veio, e eles o crucificaram. É importante dizer que nesse momento haverá um pacto de paz. Essa paz, ela se dará em duas etapas, ou essa grande tribulação se dará em 2 etapas. A primeira etapa é de paz, os primeiros 3 anos de paz, onde Israel terá a oportunidade de construir o templo, não haverá guerras no Oriente Médio, as coisas no mundo, de forma política, de forma econômica e religiosa, ela andará muito bem, obrigado. Mas depois de 3 anos e meio, quando Israel não querer, mas andar com o anticristo, pois eles saberão que esse suposto Cristo não é o Cristo que eles esperavam, então haverá um grande problema para Israel, quando todas as nações, ou muitas nações da terra, se virará contra Israel. E o que estará acontecendo na terra neste período? É importante a gente entender. Nós entendemos que nos capítulos 1, 2, 3, 4 de Apocalipse, a Bíblia fala acerca da visão de João, a visão do trono, a visão do Cristo glorificado. Fala sobre a visão das igrejas, das 7 igrejas da Ásia. No capítulo 5, a Bíblia vai falar acerca do Cristo que venceu. No capítulo 6, a Bíblia vai começar a falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. São eles o cavaleiro branco, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro preto e o amarelo. Na verdade, o amarelo aqui no original é verde, mas é só para efeito de informação. E ali, a partir desse momento, na quebra do pacto, começa ali então esses processos. Quais processos? Quando começa a se abrir os selos, os 7 selos do Apocalipse. E aí então, o cavalo branco, ele sai vencendo, e para vencer, como diz a Bíblia, esse cavalo branco não é Cristo. Esse cavalo branco é o anticristo. Ele sai vencendo, e para vencer, ele não venceu, e ele nem é vencedor. Na verdade, ele é perdedor, e vai continuar perdendo sempre. Mas ele sai querendo vencer, e quando ele sai querendo vencer, há uma sequência de eventos. O segundo evento, que é o segundo cavaleiro vermelho,
a Bíblia diz que ele vai tirar a paz da terra, ou seja, aonde acontecem muitas guerras. O terceiro cavaleiro, que é o cavaleiro preto, a Bíblia diz que ele vem com uma balança para medir, ele vai trazer a fome sobre a terra. Eu estou falando do período da grande tribulação. Então nós estamos falando que no período da grande tribulação, o anticristo dominará, a igreja não estará mais aqui, e a única coisa que detém o anticristo é a igreja. Depois que a igreja for tirada, depois que o Espírito Santo for tirado, pastor, o Espírito Santo não estará mais na terra? Estará, mas não da forma que está hoje. Hoje o Espírito Santo está sobre a igreja, e ele batizou os crentes com o Espírito Santo, e a igreja é plena, ela é cheia do Espírito Santo, mas naquela época o Espírito Santo não estará mais da forma que está, ele estará como ele esteve no passado, somente convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas não estará mais atuando como está hoje no meio da igreja, dando os dons espirituais e fazendo coisas maravilhosas. Essa manifestação de Deus não se haverá, pois o Espírito Santo não agirá mais dessa forma. Agora observe, e quando esse pacto então for quebrado, então uma sequência de danos na terra começará a acontecer. O anticristo começa a dominar o mundo, e ele será com certeza uma autoridade política. Não é que haverá somente uma autoridade política, mas ele, o anticristo, um homem, será uma autoridade política.